E aí, turma? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então nós vamos começar a nossa primeira atividade assíncrone na disciplina de TCC1, ok? Equivalendo aí à aula do dia 17 de outubro de 2020. Por que, então, pesquisar, né? Por que nas ciências sociais nós pesquisamos? É importante salientar, no momento em que a gente vive, que tudo que, digamos, sob forma de conhecimento, desde a matemática até as ciências humanas, digamos assim, passando por todas as áreas, nós temos que ter pesquisa, né? O desenvolvimento, inclusive econômico e também social, evidentemente, passa necessariamente por pesquisa. Então, o que vocês estão fazendo hoje com o TCC1, né, com o trabalho de conclusão de cursos de vocês, todos vocês do ensino superior de maneira geral, vocês estão contribuindo para a evolução desse conhecimento, tá? Então, pensem um pouco nisso, né? Se motivem por aí. Pô, vocês estão fazendo desenvolvimento científico. Nas ciências sociais, nós temos algumas particularidades. Diferente de outras ciências, tá? Por exemplo, nós temos um potencial menor sobre o controle de variáveis. Ou seja, o que significa isso? Quando vocês aprenderam lá em química, né, as chamadas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, se dizia que ali nós tínhamos condições que eram controláveis em laboratório, né? Então, uma temperatura X, uma umidade X, etc., para que tal variável, né, se desenvolva ali. Por exemplo, o desenvolvimento de uma planta, né, pensando nos nossos colegas da agronomia. Contudo, os processos sociais são muito mais complexos, né? Então nós temos algumas particularidades que, para o bem e para o mal, nos fazem ter características de pesquisa diferente, né? Às vezes, eu que sou um pesquisador já um pouco mais sênior que vocês, já pesquisei vários artigos, gostaria de ter um controle maior sobre as variáveis, ou seja, manipular melhor os dados. Mas, ao mesmo tempo, a riqueza e a complexidade das ciências sociais é muito legal, né? Então, sempre que eu digo assim, qual é o melhor profissional, se não nós, ainda na execução de políticas públicas, ou pelo menos pensar políticas públicas de uma maneira mais ampla, que é, inclusive, uma das minhas disciplinas eletivas que eu dou no curso. Além disso, nós temos diferentes abordagens, diferentes olhares, tá? Que vocês vão poder estar utilizando na pesquisa de vocês. Então, em cada pesquisa, tem vários pressupostos. Isso eu quero chamar a atenção, tá, pessoal? Prestem atenção em quais são os pressupostos, qual é a origem da pesquisa de vocês, né? O que eu penso filosoficamente? Quer dizer, quando vocês debateram Teoria Política 1, Hobbes, Rousseau, Natureza Humana, né? A questão de pesquisa, a questão de ciência. Tem muita gente cética quanto à ciência, como a filosofia, né? Então, qual é o pressuposto metodológico e epistemológico? Da onde eu estou partindo, né? Parar um pouco para pensar nisso é importante, tá? Quais são as principais teorias que eu estou utilizando? Vocês vão ter que também ver, olha, eu vou partir e depois eu vou falar mais sobre isso na outra aula. Uma pesquisa mais qualitativa, mais quantitativa, como é que vai ser, então, essa minha base? Isso vocês têm que pensar, ok? Muitas vezes, a gente também tem bases teóricas diferentes. Então, tomem um certo cuidado nas ciências sociais para saber avaliar corretamente qual é a base teórica, qual é a matriz teórica, tá? Então, de repente, nós temos autores liberais. Por exemplo, vocês tiverem Teoria Política 13, vão se lembrar. Vocês não se lembram do Robert Dahl? Ele é um autor liberal, bobbio, digamos assim. Mas principalmente Robert Dahl. Já, digamos, alguém que parte de uma matriz mais marxista, mais ortodoxa, vamos supor, Lenin, por exemplo, são matrizes teóricas, pensamentos diferentes. Inclusive com pressupostos filosóficos diferentes, essas matrizes. Morais diferentes. Isso vocês têm que levar em conta na pesquisa de vocês. Vocês também vão ver se vocês vão fazer
uma pesquisa sincrônica, ou seja, uma análise que analise, faça uma análise ao mesmo tempo de algum evento, ou se vocês vão fazer alguma coisa histórico-processual. Por exemplo, eu quero ver eleições. Muitos alunos trabalharam comigo com eleições. Tá, mas tu quer ver as eleições de 2020, por exemplo? Ou tu quer fazer uma análise histórico-processual das eleições nos últimos 20, 50 anos? Isso tudo vocês têm que pensar. Pessoal, alguns debates. Primeiro, neutralidade científica. Eu acho que vocês já estão maduros o suficiente no penúltimo semestre, no final do curso, para identificar que vocês não têm nenhuma neutralidade, né? Muitas vezes nós somos criticados, inclusive pelo atual governo, né, no caso das federais, porque, digamos assim, nós temos muito valores nas nossas pesquisas. Segundo alguns, nós somos muito à esquerda, ou esquerdistas, ou enfim, tá? Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Porque atualmente, como justamente nós temos a ciência, aliás, vem sendo atacada por alguns pressupostos equivocados e por algumas mentiras, nós temos que nos diferenciar bem em relação ao dogma religioso, né? Então, quando, por exemplo, um pastor prega na sua igreja, ele está partindo de um dogma. Qual que é a diferença de dogma? Um dogma é uma fé, tá? É uma crença que tem que ser respeitada segundo a Constituição brasileira. Seja evangélico, seja judeu, seja cristão, seja budista, seja umbandista, não interessa. Agora, todos eles têm uma fé e aquela fé não se debate. A ciência, por um outro lado, ela é movida pela, digamos assim, superação. Por isso que muitas vezes ser cientista é frustrante em relação, por exemplo, a ser um pastor ou alguma pessoa religiosa, porque o cientista, ele faz uma pesquisa hoje e amanhã ou logo mais ele já é superado por outra pesquisa que vai, né, colocar reticências em sua pesquisa, vai colocar dúvidas sobre o seu método, e assim funciona a ciência. A ciência, e quem é cientista tem que estar preparado para isso, é ser superado cotidianamente, tá? Por isso que eu disse ali que um dos problemas desse ser cientista, tá, é justamente uma superação muito rápida, uma mortalidade muito rápida. Eu mesmo, vou dar um exemplo, em poucos anos, 5, 10 anos depois de algumas pesquisas que eu fiz lá atrás, eu penso, mas eu poderia ter dito disso diferente. Eu acho que isso já não é bem assim. Eu acho que já evoluiu o debate, né? Ao passo que se eu criasse, digamos assim, um evangelho, vamos supor, um mandamento, aquilo não se debate, aquilo não se discute, aquilo é um pressuposto. Então vocês têm que conseguir, né, separar e saber que vocês têm valores introjetados na pesquisa, né, para justamente controlar um pouco e não deixar todos esses valores de vocês contaminarem a pesquisa de vocês. Teoria e método. Vocês precisam, tá, para serem considerados ciência, uma integração entre teoria e método. Então vocês têm que ter uma maneira muito clara do que vocês vão querer fazer enquanto pesquisa. Porque assim, pessoal, se eu digo o seguinte para vocês, vou dar um exemplo, né? Por que as pessoas falaram que tomar um simples remédio não é identificar uma cura? Então, muitas vezes, hoje na pandemia, tudo que é remédio, principalmente a hidroxicloroquina, as pessoas falam, mas o fulano tomou e não ficou mal. Mas a gente sabe que mais de 90% das pessoas que adquirem o coronavírus, ou mais de 80% pelo menos, não tem nem sintomas. Ou seja, então se eu comer uma pedra, por exemplo, e dizer, olha, eu fiquei bem porque eu não tive sintomas, isso não é científico, né? O senso comum, eles operam de uma racionalidade muito pobre. Então, o cientista, ele tem que ter um método, né? E esse método, por isso que uma vacina, por exemplo, é tão demorada, porque tem que ter várias pesquisas, tem que ter um conjunto amostral imenso, tá? Isso aí, vocês trabalharam em pesquisa quantitativa, vocês sabem disso, tá? Então, mesmo com a teoria, que muitas vezes ela é desprovida de um senso empírico maior, isso pode ocorrer, né? Teorias
mais abstratas, mas ainda assim elas têm que ser resguardadas por uma empiria, ou seja, isto tudo tem a ver com o método. Para finalizar, então, a nossa primeira parte dessa nossa aula sobre a pesquisa, eu tenho aqui a figura de um professor que era meu professor de pesquisa, Marcelo Baqueiro, professor aposentado da URGS, tá? Ele dizia sempre muito isso, né? Isso tem no livro dele, na página 27, um livro sobre pesquisa. Nós temos que ter nas ciências sociais, e eu acredito que também nas outras ciências também, isso aqui não vai fugir muito, talvez a filosofia fuja um pouco, tá? Porque inclusive filosofia não é ciência, isso é um outro debate. Mas nós temos que ter uma articulação entre teoria, método e dados nas ciências humanas. Muitas vezes nós temos teorias que não têm um método tão adequado, né? Eles têm uma teoria, às vezes é boa, mas falta método, então não serve. Às vezes vocês vão ter tudo, só que os dados vão faltar. Então, no caso, quando vocês começarem a construir o projeto de vocês, vocês têm que pensar nisso. Mas qual vai ser minha teoria? Eu vou utilizar, por exemplo, o Bourdieu. Ok. Qual método eu vou utilizar? Qual é a metodologia de pesquisa mais factível para minha pesquisa? E depois disso, qual o conjunto de dados, né, que eu vou utilizar? Isso a gente vai estar vendo com calma. Ok?